A equipe de pesquisa, um verdadeiro mosaico de cientistas, de diferentes nacionalidades, se vê diante de desafios imensos, ao desvendar os mistérios da infecção. Cada um deles traz consigo não apenas suas habilidades, mas também suas experiências. E juntos precisam identificar o modo de transmissão do vírus, para que consigam conter a crise, que se alastra como um incêndio, fora de controle. Entretanto, a situação se complica ainda mais. Por trás das portas do laboratório, a relação pessoal entre os membros da equipe, especialmente entre Ellen, Julia e Peter, se transforma em um verdadeiro campo de batalha emocional. À medida que revelações sobre traições passadas emergem, as tensões aumentam, tornando o ambiente já caótico ainda mais insustentável em meio à crise que enfrentam. Mas a gravidade do que estão lidando vai muito além de simples desavenças. O vírus não apenas provoca infecções, mas também metamorfoseia indivíduos em criaturas agressivas, colocando todos em um dilema moral profundo. Como deveriam tratar os infectados? Enquanto a segurança do grupo fica em jogo, a linha entre o que é certo e o que é necessário começa a se desfazer, deixando todos em um estado de inquietação. Após um esforço incansável, a descoberta de uma nova espécie de vírus dentro do laboratório acarreta uma série de eventos desastrosos. Os cientistas, outrora confiantes em suas pesquisas e experimentos, começam a duvidar da eficácia de tudo o que construíram. Um clima de incerteza paira no ar, e a possibilidade de que suas ações possam ter consequências catastróficas se torna palpável. Esse clima de dúvida intensifica as interações entre os personagens, especialmente quando um ataque inesperado ocorre. Julia, em particular, se vê envolta por sentimentos de desconfiança e medo em relação aos seus colegas. As paredes do laboratório, que deveriam ser um espaço seguro de descoberta, se transformam em um labirinto de incertezas e perigos constantes. À medida que a luta pela sobrevivência se estabelece como o tema central, as verdades sobre a pesquisa e o vírus começam a se desenrolar. Porém, a falta de comunicação e a teia de segredos que todos tecem ameaçam a segurança de cada um dentro da instalação. A confiança se despedaça e as alianças são postas à prova, em um jogo mortal onde todos estão em risco. Dentro desse cenário opressivo, a luta pela sobrevivência não é apenas física, mas emocional. Personagens enfrentam ameaças constantes de seres infectados, enquanto os segredos do passado surgem como sombras, cada um deles os conectando de formas inesperadas. O ambiente se transforma em uma verdadeira armadilha, repleta de perigos desconhecidos, que podem explodir a qualquer momento. E no meio desse caos, a relação entre Hatak e Julia se torna crucial, à medida que segredos obscuros sobre a origem do vírus e os caminhos para sua cura começam a emergir. A desconfiança se infiltra nas interações. A tensão entre eles não é apenas uma questão de sobrevivência, mas da vontade de entender o que realmente está em jogo. A chegada de novos personagens, como Constance, traz uma nova camada de complexidade ao já intrincado enredo. A dinâmica entre os protagonistas é desafiada e conflitos de interesse começam a brotar, criando um cenário ainda mais volátil e imprevisível. A luta por poder e controle se intensifica, complicando as relações que já estavam à beira do colapso. E em um giro dramático, Julia se vê sequestrada por Constance, que com astúcia manipula Hatak, ao revelar uma foto dela. A tensão entre os dois, já desgastada por segredos e traições do passado, se acirra ainda mais. Nesse momento, as verdadeiras intenções de cada personagem começam a ser questionadas, e o que antes parecia claro torna-se um terreno pantanoso de lealdades comprometidas. Enquanto isso, Alan e sua equipe não perdem tempo, e começam a elaborar um plano para destruir um vírus que ameaça não apenas a ilha, mas o mundo. A moralidade por trás da criação de um vírus apocalíptico gera debates acalorados, colocando todos em uma posição arriscada. As decisões que tomam não são apenas questões de sobrevivência, mas também de ética e integridade. As interações entre os personagens se tornam um espelho de seus segredos mais profundos e revelações familiares. A busca pela verdade sobre o passado de Julia, que agora se apresenta como uma peça central na narrativa, fornece o combustível emocional necessário para os conflitos que se desenrolam. Cada revelação é uma nova camada de complexidade que se adiciona ao enredo. Guna, uma personagem intrigante, revela que possui a capacidade de viver longos períodos sem água ou comida, gerando uma onda de esperança
entre os outros. Contudo, essa habilidade, à primeira vista, é logo identificada como uma maldição de imortalidade, levantando questões sobre o que realmente significa viver eternamente. Em um mundo tão hostil, a busca por um antídoto, que deveria ser um objetivo compartilhado, se complica ainda mais quando Julia decide utilizar seu próprio sangue na tentativa de criar uma cura. Essa decisão provoca um turbilhão de tensões entre os membros do grupo, cada um deles debatendo a ética por trás de suas ações, enquanto as consequências se tornam cada vez mais imprevisíveis. Em meio a essa confusão, a traição e a dinâmica familiar emergem de maneira inesperada. Julia descobre que sua verdadeira linhagem a conecta de forma profunda com Hatak, adicionando uma nova camada de complexidade à já intensa trama. As relações são testadas, e a lealdade de cada um é colocada à prova em um mundo onde nada é como parece. Por fim, a relação entre Alan, Peter e Julia revela as tensões emocionais profundas que permeiam suas interações. As decisões que precisam tomar para garantir a sobrevivência do grupo se tornam um reflexo da complexidade de suas ligações pessoais, enquanto lutam para enfrentar o que está por vir, com a incerteza sempre à espreita. Os cientistas reúnem-se em discussões acaloradas sobre a gravidade da situação, destacando como a ilha se transformou em um símbolo do poder de Illyria. O potencial impacto dessa crise se estende muito além dos limites da ilha, e as implicações começam a se tornar claras, deixando um rastro de desespero e urgência em suas vozes, à medida que traições são reveladas e alianças inesperadas se formam. A narrativa assume uma dinâmica eletrizante. O rumo da história muda drasticamente, levando a confrontos dramáticos e decisões críticas que não afetam apenas os envolvidos, mas reverberam para um mundo inteiro em risco. O que estava em jogo tornou-se mais do que um simples experimento. É uma luta pela sobrevivência e pela verdade.